Pessoal, exercício 2 aí, ó, calcular esses limites. Então, na perspectiva geométrica, então vamos lá aqui, ó. Primeiro aqui, ó, limite x tendendo a menos 2 pela direita, ou seja, o valor de x está se aproximando de menos 2 pela direita. Então, qual que é o resultado em y disso? Então, a gente vai observando o gráfico, ó. Quanto mais próximo eu vou chegando de menos 2, não, é pela direita, desculpa, gente, é pelo lado de cá, ó, pela direita. Quanto mais eu vou chegando próximo do menos 2 pela direita, por conta desse mais aqui, ó, né, mais próximo o meu gráfico vai chegando desse ponto aqui, ó, certo? Então, o resultado é associado a esse ponto, mas o resultado é sempre um valor de y. Então, eu vou projetar esse ponto sobre o eixo y. E aí ele vai cair aqui, ó, em cima do zero. Então, a resposta vai ser zero. Olha só, x tendendo a menos 2 pela esquerda, x se aproximando de menos 2 por valores menores que menos 2. Agora sim, é o x vindo se aproximando aqui, ó. Então, para cada ponto desse aqui, a imagem, né, ou seja, o gráfico vai me dizendo que quanto mais próximo eu vou chegando de menos 2, o gráfico também vai chegando desse ponto. E aí, na hora de dar a resposta, eu vou projetar esse ponto no eixo y e a minha resposta vai ser zero, ó. E a letra C, que é o x tendendo a menos 2, mas sem sinal nenhum aqui em cima. Quando não se tem sinal aqui em cima, eu estou falando de esquerda e direita ao mesmo tempo. Ó. Esquerda e direita deram o mesmo resultado? Sim. Então, o limite, né, na letra C vai ser igual a zero. Letra D, limite quando x tende a mais infinito. O que é o limite quando x tende a mais infinito? X tendendo a mais infinito é o que acontece no final do meu gráfico. E qual é o final do meu gráfico? A indicação aqui é que ele vai continuar subindo. Ó. Se ele vai continuar subindo, a resposta então é mais infinito. Vamos colocar aqui, ó. Suponhamos que a gente tivesse a letra E pedindo para calcular o limite da função quando x tende a menos infinito. Então, x tendendo a menos infinito é observar o que acontece com o gráfico aqui para o final. E para o final, meu gráfico está aqui, está subindo. Ó. E a ideia é que ele vai continuar subindo. Então, quer dizer que a resposta da letra E seria mais infinito também, porque o gráfico está subindo, né? Se o gráfico tivesse, ao invés de subir, se o gráfico tivesse descendo, né, nessa ponta e nessa, ao invés de ser mais infinito, ele descendo, aí a resposta seria menos infinito aí, ó. Beleza? Então, pessoal, exercício 3 aí, ó, o gráfico do exercício 3, eu fiz ele aqui, ó. Então, aí pede lá na letra A o limite da função quando x tende a zero pela direita. O que é o x tendendo a zero pela direita? O zero para x está aqui, ó. O x tendendo a zero pela direita é o valor de x vindo aqui, ó. E aí eu vou observar o gráfico. O que o gráfico está fazendo nesses pontos? Ele está descendo. E se aproximando de qual ponto? Desse ponto. Que o resultado de y é igual a zero. Letra B. Qual é o limite da função quando x tende a zero pela esquerda? Né? X tendendo a zero pela esquerda é o valor de x se aproximando de zero pela esquerda. E aqui, ó, aqui o gráfico está aqui, aqui o gráfico está aqui, aqui o gráfico está aqui. Então, quanto mais próximo eu vou chegando de zero, mais próximo o meu gráfico vai chegando desse mesmo ponto. Que em relação a y vale quanto? Zero. Letra C. Limite da função quando x tende a zero. Aí a ausência de sinal aqui em cima do zero quer dizer esquerda e direita ao mesmo tempo. Ó. Como os dois deram igual a zero, então a resposta é zero também. Aí depois pede para calcular o limite da função quando x tende a menos infinito. X tender a menos infinito é observar o que acontece com o final do meu gráfico aqui. E a gente percebe que o gráfico está descendo. Ó. Se ele está descendo, então a ideia é de menos infinito, porque o valor de y está diminuindo, certo? Depois também pede para calcular o limite da função quando x tende a mais infinito. X tendendo a mais infinito é o que acontece no final desse gráfico para o lado de cá. E o final dele está indicando que ele vai continuar subindo aqui, está subindo. Então a resposta aqui vai ser mais infinito. E por fim, o exercício pede para calcular o limite da função quando x tende a 2. Mas só tem como eu falar do x tendendo a 2 se eu analisar o x tendendo a 2 pela esquerda e se eu analisar o x tendendo a 2 pela direita. Aí eu vou ter que fazer os limites laterais primeiro. Então a gente vai aqui no 2, ó. X tendendo a 2 pela esquerda. Se o x se aproxima de 2 pela esquerda, o que está acontecendo com o meu gráfico? O meu gráfico está se aproximando desse ponto aqui, ó. Né? Então, quanto mais próximo eu vou chegando do 2,
mais próximo as minhas imagens vão chegando desse ponto, que em relação a y vale quanto? 4. Então eu venho aqui, ó, a esquerda vai dar 4. E a direita do 2? A direita do 2, se eu pegar valores cada vez mais próximos do 2 pela direita, a gente observa que o gráfico está chegando no mesmo ponto, ó, né? Então, pela esquerda e pela direita, o gráfico está chegando no mesmo ponto, que é o 4, ó. Então, a resposta também vai ser 4, ó. E aí eu coloco aqui 4, porque os limites laterais são iguais aí, ó. Como eu disse na sala também de aula, você pode fazer o seguinte, por exemplo, ó, se eu estou calculando o limite quando x tende a zero, imagina uma linha vertical em cima do zero. E olha onde o gráfico vai bater na esquerda e onde ele vai bater na direita. Isso são os limites laterais. No 2, se você fizer uma linha vertical em cima do 2, o gráfico vai bater pela esquerda e pela direita no mesmo ponto, que é o 4. Por isso que está dando 4 aí no exercício 3, beleza?